Fala galera ouvinte do Entendo Nada, beleza? Bom, é o seguinte, era pra ter começado às 8 horas, vou até começar aqui, iniciar meu timer aqui, que senão eu me perco. Começado às 8 horas, o Flávio ia entrar e apresentar e eu ia assessorá-lo. Porém, o Flávio está com problemas técnicos, ele está tentando reiniciar, eu tô até conversando com ele aqui pelo Zap. Então, enquanto vai entrando gente, ele vai reiniciando lá, eu já vou começando aqui, já vou dar andamento aqui, depois quando ele entrar ele assume aqui a apresentação. Bom, é o seguinte, estamos começando aqui a live de número 16. Caramba, eu não imaginei que desde quando começou a quarentena, a pandemia, jamais imaginei que eu ia fazer live e que chegaríamos a 16 lives, hein? Tá chegando o fim do ano, acho que até fechar o ano vai ter mais uma live ainda. Se confirmar aí uma conversa que eu tô tendo, vai ter mais uma live. Hoje vamos falar sobre os nossos ídolos do futebol. Em homenagem ao Maradona, eu tô com a camiseta da Argentina, vocês podem ver aqui, né? Coloquei a camiseta da Argentina que eu tenho. E, bom, como o Maradona faleceu recentemente, e como essa semana foi mais puxada tanto para mim quanto pro Flávio, a gente não conseguiu marcar com nenhum entrevistado. Então a gente resolveu fazer uma live hoje, numa sexta-feira. O pessoal sempre fala que sexta-feira à noite é legal uma live, pra gente debater um assunto leve e tal. Aí embaixo eu falei, bom, vamos falar um pouquinho de futebol, vamos falar dos ídolos que nós temos, não só do futebol. Vamos falar de ídolos em geral, né? O Flávio acabou de entrar, vou tentar colocar. Já quero receber aqui o Rafa Boldrini, bem-vindo, cara. DGM Fotos, abração. Bem, como o Luiz já explicou aí, né? Eu estava com uns probleminhas técnicos, ele foi tocando enquanto eu não estava aqui. Probleminhas técnicos ou não, vou beber aqui da nossa eu esqueci de pegar a minha, hein? A minha tá lá, depois eu vou correr lá no podcast. Vai ter novidade logo no final do ano sobre essa caneca. E como bem o Luiz disse, a morte do Maradona, ela parece que assim, acendeu dentro da gente, do mim, do Luiz, de todo mundo que está assistindo aí, de todo mundo que acompanhou a repercussão, a questão da idolatria. Aqui no Brasil, há muito tempo, talvez desde do Ronaldo, Fenômeno, para falar de futebol, do Romário, a gente não tem um ídolo no futebol. A gente tem um problema aí com o Neymar, um problema muito sério, né? O brasileiro é muito mal resolvido com o Neymar, tem uma relação de amor e ódio com ele, mas a morte do Maradona talvez mostrou pra gente do que se trata a idolatria. Pode ser exagerado, pode ser histérico, pode ser uma coisa monumental, mas em se tratando de Maradona não dá para não ser portenho, não dá para não ser argentino. Argentino quando chora de vez e acaba o mundo para eles. E nessa live em especial, a gente vai falar de ídolos do futebol, a gente vai falar um pouquinho também de outros esportes, mas basicamente a gente vai começar com uma pergunta. Porque toda vez que se fala de ídolo, a gente fala de infância, fala de adolescência, parece que ninguém tem ídolo na vida adulta, parece que é um fenômeno da vida adulta. Mas eu queria começar perguntando para o Luiz Rossi, depois eu vou responder isso, o que é um ídolo? O que torna um jogador um ídolo para você? Nossa, essa foi uma pergunta que eu pensei desde quando a gente resolveu falar sobre o tema, que né, a gente conversou, eu dei a ideia na quarta. Isso. Né, a gente foi meio corrido, a gente acabou fazendo meio corrido. Eu não consigo chegar. Eu não sou um cara que tem muitos ídolos. Eu nunca tive. As pessoas falam do Ayrton Senna. Mesmo quando eu era moleque, eu lembro das pessoas chorando a morte do Ayrton Senna e tal. Eu gostava do Ayrton Senna, mas não foi algo assim quando ele morreu, como foi com o Maradona, por exemplo, que o mundo inteiro tomou um choque, mas, sabe, pra mim não foi aquela coisa que todo mundo chorou, sabe? Nossa, não. Eu não sei, eu nunca tive essa coisa com ídolo, ainda mais no esporte. Tanto que foi difícil eu arrumar 3 nomes aqui. Nosso combinado era 3 nomes. Então eu pensei em 3 nomes, vocês vão até se assustar com os nomes que eu coloquei aqui. É uma maneira até um pouco para tirar um pouquinho de sarro também, mas são ídolos, eu gosto dos 3. Eu não sei te explicar. Meus ídolos, os 2 morreram. O Van Halen morreu recentemente, o Ed Van Halen, é um ídolo que eu tenho. E o Chaves, Roberto Bolanhos também, foi uma morte sentida. Eu senti muito a morte do Bolanhos, de chorar mesmo e tudo mais. Como se fosse uma pessoa próxima. Mas não tenho muitos ídolos. Mesmo quando eu era mais novo, assim, eu não sou de ter ídolos, não. Não sei, não é uma coisa assim. Mesmo no futebol. Mas claro, como eu falei, depois eu vou falar os meus 3 aqui. Claramente tem a ver com o meu time. E claramente tem a ver com a seleção brasileira. Apesar de eu estar com a camiseta da Argentina aqui. Mas tem a ver com a seleção brasileira, ou até pela paixão pelo futebol. Eu posso colocar que um dos ídolos que eu coloquei ali foi que me fez se apaixonar por futebol. Então, é difícil, eu não sei explicar isso, Flávio, não sei, é difícil falar.
por que eu tenho ídolos? Por que o Ed Van Halen é meu ídolo se eu malemar toco campainha, tá ligado? Muito menos guitarra. Mano, não toco. Ah, e outras bandas que eu adoro. Eu gosto de Aerosmith, gosto de Black Sabbath, gosto de Metallica, mas ali, claro, um dia que eu senti ali um deles morreu, eu vou ficar triste. Mas eu não vou sentir o que eu senti pelo Ed Van Halen, por exemplo. É interessante isso, né? É engraçado. E você, Flávio, como que é pra você essa questão de Eu tô ídolo? no mesmo barco que você. Eu nunca cheguei a ter ídolos assim que eu me rasgasse desde da infância, desde a adolescência. E nos casos de que eu cheguei perto de idolatrar uma pessoa, eu também não sei o motivo. Mas essencialmente eu sempre gostei de admirar o talento das pessoas, principalmente fazendo É. algo que eu não conseguia fazer. Então, por exemplo, eu vou citar alguns jogadores aqui e eu nunca joguei nada. Eu só corro e pareço o Mirandinha da década de 90, só isso. Corro e não consigo pensar. Tem esse fenômeno ainda, né? Então, eu acho que o meu parâmetro é admirar gente que faz muito bem uma coisa que eu não consiga fazer. Mas, assim, basicamente, eu não tenho uma razão para isso. No campo musical, talvez o que tenha chegado mais perto de me encantar, assim, de tocar o meu coração, foi o Racionais, quando eu vi o Racionais no rádio. O primeiro rap que eu ouvi na minha vida foi Fim de Semana no Parque, na Rádio Transcontinental com a Rádio de Samba. Aí eu ouvi e falei, cara, o que é isso? Eu não sei o que é isso. O cara tem um ritmo legal embaixo, tá falando em cima da música. Então isso me impactou e impacta até hoje. Agora no campo do futebol, eu basicamente usei como critério aqui, eu quero mandar um abraço aqui pro Sardinha Gai, pro Teatro Escuro e pra Priscila. A Priscila, aliás, vai ser a nossa próxima live, é isso, Luiz? Tava conversando com ela. Ainda não é confirmado, mas é provável que saia. Mas a Priscila já é da casa. A Priscila já é da casa, tá É sempre da com a casa, gente. né? É da casa. Sim, César sim, é da Rossi, casa. que deu uma live aí sensacional pra gente, e eu vou falar dele no final do episódio, já marquei aqui no roteiro. Então, assim, eu usei como parâmetro para falar de futebol, para mim, jogadores que me impactaram historicamente e causaram revoluções no esporte. Então, eu já vou falar dos meus três aqui. Vou falar do meu top 3, Bora. para não perder tempo, Manda porque tem lá. um monte de assunto. O primeiro deles, a minha primeira grande referência, embora eu não tenha visto jogar, foi o Pelé. Porque, para mim, o Pelé é a síntese do que um atleta pode fazer e impactar no mundo como um todo e na sociedade como um todo. Para mim, antes do surgimento do Pelé, o brasileiro ele era tomado pelo complexo de vira-latas. O brasileiro não acreditava em si mesmo, o brasileiro era um cara, tinha uma visão derrotista do país, e em larga escala para a população em geral, o Pelé foi o primeiro cara negro, principalmente, vencedor aqui no país. Então, acho que ele ajudou ainda a sedimentar aqui no país, ainda que não seja uma coisa sólida no século XXI, uma coisa vencedora, uma imagem vencedora. E, opa, o Max está aí? Se o Max Eu está aí. esqueci de falar, eu tô sozinho aqui hoje. Eu tô sozinho aqui hoje. Se o cachorro pular aqui em cima, sair latindo como ele saiu agora, é que ele tá falando que o Pelé também, ele gosta do Pelé. É isso. Ele Boa, tá... boa, isso aí, é isso aí. Então, acho que o Pelé ele foi o primeiro a construir um tijolinho na autoestima do brasileiro. A gente teve grandes gênios antes dele, Santos Dumont, Euclides da Cunha, o Carlos Gomes, que fez a primeira ópera brasileira, uma das primeiras assim, reconhecidas mundialmente. Mas o Pelé foi o primeiro ídolo popular e foi o primeiro que pavimentou o caminho da nossa autoestima, colocou um tijolinho ali. O segundo é um cara que o César Rossi falou aqui, o Cruyff. Eu considero o Cruyff melhor que o Maradona. Eu gosto muito de ver o Maradona jogar. Mas eu já tive a curiosidade de ver alguns vídeos do Cruyff no YouTube. E é uma coisa espetacular. Ele tinha o mesmo nível de habilidade do Maradona, mas jogou numa época que ele não ganhou, que a Holanda é azarada por natureza, não ganha a Copa do Mundo, não ganha nada. Mas ele causou uma revolução importante no futebol. E o futebol que nós conhecemos hoje, pro bem e pro mal, é o futebol criado pelo Cruyff e pela Holanda lá atrás. E o último grande jogador aqui que eu chego perto de idolatrar, que é a minha referência, é o Cristiano Ronaldo. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é a essência do que o futebol é no século XXI. Século XXI, ele premia o esportista que é talentoso, que nasceu com gênio para o futebol, que é um atleta, que é equilibrado psicologicamente e que estuda o jogo. Então, se antes o Garrincha com as pernas tortas deles fazia milagres nos anos 60, 70, hoje o cara não pode ter pernas tortas, tem que ter pernas muito fortes, muito treinadas e muito focadas para vencer no futebol. Então a minha tríade aí é Pelé, Cruyff e Cristiano Ronaldo. E você, Luiz? Boa. Ó, eu vou falar antes que o César Rossi mandou aqui, ó. Dos que ele viu, o Ronaldo, o Ronaldinho e o Zidane. Teria que falar desse trio, né? E dos que ele não viu, Pelé, Maradona e o Cruyff, que você já falou aí, né?
O Rafa Bodrini ainda falou aqui que o Pelé foi o único a ganhar uma Copa com 17, jogando. Exatamente. Porque o Ronaldo, por exemplo, estava na Copa de 94, devia ter uns 17 anos também, E como só que não protagonista, jogou. não era jogando, fazendo um golzinho perdido, não. Fazendo gol em final. Sim. Isso, jogando mesmo, sendo o craque praticamente o craque da Copa, em 58. É isso aí. Eles estão falando aqui ainda do futebol, da época que jogava bola, o César falando aqui, que... Cadê? Rafa Boldrini jogava de terno nas quadrinhas do Cristóvão lá. Grande Cristóvão, rapaz. Mas, ó, vou falar os meus 3 aqui. Eu até trouxe umas camisetas. Eu não tenho muita camiseta de futebol, mas as poucas que eu tenho, tem um porquê, né? A primeira... Aí, ó. Boa. Ó, isso aqui, ó. Essa foi a camiseta que o São Paulo ganhou o Mundial em 2005. Então, meu primeiro ídolo tem a ver com essa camiseta, que é o Mineiro. Olha lá, o Mineiro. Bela assim, escolha, bela falar, escolha. Não, eu, assim, o que ele jogou, eu achava o Mineiro que ele era um cara meio quieto, ele não era de aparecer muito, mas aquela dupla Mineiro e Josué, para aquela época, foi uma das melhores ali que jogava futebol mundialmente. Aquela dupla funcionava muito bem. E o Mineiro fez o gol, né? O Mineiro fez o gol do título. E, nossa, não tem nem o que falar, né? Aquele jogo nervoso lá, pela madrugada, o Rogério Ceni, que ele fechou o gol de tudo que é jeito. E o Mineiro tá em contra-ataque lá, Luizio mandou pra ele, fez o gol, acabou. E eu gostava muito do Mineiro, eu achava um meio campista assim, jogava muito. Eu não entendo porque que ele não foi tanto pra seleção, né? Não tinha tanto nome. Tinha alguns caras muito bons também, é verdade, na seleção. Mas ele jogou, acho que em 2006 ele foi. Não sei, não chegou a jogar, mas ele acho que estava na seleção em 2006. Se eu não me engano, alguém se machucou e ele foi chamado. Esse é meu primeiro. Olha, meu segundo, só um comentário. Eu tento imaginar o Mineiro. Eu tento imaginar o Mineiro na seleção de 2006, coitado, viu? Do jeito que ele era discreto, tímido, coitado, né? No meio daquela bagunça. Não dava. Aquela seleção ali, infelizmente, tinha nome, mas 2006 não foi, não. E essa seleção, ela tem um fenômeno curioso. O pessoal idolatra essa seleção hoje em dia como se ela tivesse vencido uma Copa do Mundo. O pessoal fala dela, não, a seleção na época que tinha jogador. Cara, a seleção não jogou nada em 2006. Mas pode continuar isso, não vou te atrapalhar. Não, o Gui falou aqui que o Mbappé também ganhou com 17, é verdade. Também, chegou mais próximo do Pelé. Bem lembrado. Sim, ganhou mesmo jogando, sendo protagonista e tudo mais. Ó, o César falou que o Mineiro era um gênio discreto, é isso mesmo. E ó, segundo aqui, Uruguai. Tem a ver com São Paulo, é Lugano, né, cara? Pô, Lugano, pra você ter uma ideia, o Lugano. O César tá aí, o César, a gente jogou uma vez aí um cartola, fizemos um grupo aí com os amigos dele, valendo uma camiseta de futebol. E eu ganhei esse cartola esse ano aí. Eu não sei nem como, eu ganhei. Mandei fazer a camiseta e mandei colocar esse número atrás, ó. A camiseta do Lugano, né? Número do Lugano. Bom gosto. Quando eu fingia que jogava bola, eu era zagueiro. Eu gostava da zaga. Então meus ídolos normalmente são zagueiros. Eu sempre olho com atenção pra zaga. E eu acho que o Lugano, ele não foi um grande jogador, um grande zagueiro, mas um grande líder, né? Eu acho que essa geração uruguaia do Forlan, que depois veio o Cavani e o Soares, começou muito com o Lugano. O Lugano, ele organizou aquilo. Ele não... Tanto que acho que a Copa de 2006 ele não foi titular, acho que ele foi reserva. Mas ele era um líder, mesmo sendo reserva, né? Eu acho que o Godin jogava. O Godin, pelo amor de Deus, né? O zagueiro assim, acima da média, muito alta. Zagueiro de altíssimo nível. Mas o Lugano é um líder, cara. De altíssimo nível. O Lugano não tem esse nível, a gente sabe disso. Mas ele é líder. Inclusive, esse time de São Paulo de 2005, ele liderou muito ali. Ele não era um grande jogador. Eu lembro quando ele foi contratado, o pessoal falava que ele era o jogador do presidente, o Marcelo Portugal Gouveia trouxe. O cara uruguaio aí que dividia a bola com a parede, não sei o que falava que o treino dele era dividir bola com a parede, né? Mas é um líder, né, cara? Tanto que no São Paulo e na seleção uruguaia ele jogou demais, ele jogava muito. Na Europa ele já não conseguiu ter todo esse sucesso. Ele chegou a jogar no Fenerbahçe lá, alguma coisinha, ou Galatasaray, um dos dois da Turquia, eu não lembro qual dos dois. E rodou pela Suécia, por Inglaterra, tal, ele já não conseguiu. Mas olha, pra mim é um ídolo maior. Tanto que eu nem falei do Ceni, cara. Eu não coloquei o Rogério Ceni como um dos 3 ali. Porque eu acho que esses dois, o Mineiro e o Lugano, pra mim, tem maior. Não que o Ceni não seja, né? Porque, puta, pra quem é São Paulino não dá, né? Então o pessoal tá falando aqui, ó, o Douglas aqui, falou, ó, pra mim, a bela camisa, ó. Aqui o negócio é São Paulinos. Ele falou ainda, ó, Maradona, Zidane, Baggio, Ronaldo Fenômeno e atuais CR7 Messi. Não, CR7 que bela lembrança, não tem nem que falar, né?
O Baggio parece que pra gente aqui no Brasil, depois que ele perdeu o pênalti, virou um pereba. O Baggio era um baita jogador, cara. Um baita jogador. Essencialmente era um camisa 10 clássico. Era o cara que comandava o meio-campo da Itália, era um meio atacante, chegava de frente. Era um jogador muito versátil. Uma pena que a imagem que ficou aqui pro Brasil, justamente numa época que não se passava tanto o jogo da Europa, ele se isolando aquele pênalti. Mas aquilo não remete ao que é o Baggio. O Baggio não era só aquilo. O Baggio é um dos grandes da história da Itália. Não ganhou título, não ganhou um mundial, né? Mas é um dos grandes da Itália, sim. Dá pra se colocar como um dos grandes da Itália. O último aqui é o Romário, né? Ligação com o Baggio, tem lá a ver. Romário, como eu falei, foi o cara da Copa que me fez gostar de futebol. Eu até 94 eu não ligava. Tudo bem, era mais novo também, né? Eu lembro da Copa de 90, mas muito vagamente. E aí sim, com 94, com o Romário arrebentando de jogar, não tem nem o que falar. Se não fosse ele contra aquele jogo contra o Uruguai, né? Falei do Uruguai. Contra o Uruguai em 93 para classificar o Brasil para a Copa, talvez o Brasil não tivesse nem classificado. Então, não dá pra gente imaginar, né? O Romário, e aquele jogo foi espetacular. O Romário, aquele jogo da seleção do Brasil contra o Uruguai, para mim, dos meus 38 anos, foi a maior atuação individual que eu vi de um jogador. Pelo peso do jogo, pelo brilhantismo. Você coloca no YouTube os melhores momentos daquele jogo, é espetacular, cara. Não tem só 2 gols, só com ascas gigantescas. Não, o cara deu chapéu, deu caneta, deu lançamento. E para quem acha que o Romário era só um banheirista, o cara estava esperando. Não, o Romário na época do Barcelona, que é justamente em 93, quando ele foi convocado, o Romário era um cara que carregava a bola do meio campo, driblava todo mundo e parava dentro do gol. Então ele não era só um banheirista. E esse jogo de 93, para mim, é o retrato definitivo do que é o Romário. Um cara versátil, que armava jogo, que tabelava, que buscava a bola no meio campo e que finalizava como ninguém lá na frente. Mas é a maior atuação individual de um jogador que eu vi na minha vida, em 93. Sim, eu acho também. Acho que ele... Nossa, não tem o que falar. Ele jogou muito. E você falou do próprio Vasco, né? Quando ele começou na carreira no Vasco da Gama, ele fazia essas jogadas. O PSV ele fazia. Sim. Ele se arrebentou. Para a Copa de 90 ele foi baleado. Ele não foi 100% porque ele arrebentou o joelho lá no PSV. Então, 90 ele foi. Só que não conseguiu. 98, infelizmente, foi cortado. Eu sempre falo isso. Eu acho que o Romário não tivesse jogado a Copa toda, mas tivesse ficado só para final... Para entrar no lugar do Ronaldo, do jeito que o Ronaldo tava, né? Todo mundo sabe. O Romário ia bater no peito e ia chamar para ele. E isso ia diminuir muito a pressão em cima do que estava acontecendo lá dentro, né? Então, não dá para dizer que ganharia. O Ronaldo, né? a visão que eu tenho de 98 é que ele não estava pronto ainda, não estava maduro para a Copa de 98. Não. Ele estava arrebentando no Barcelona, estava em altíssimo nível, mas ele não ganhou títulos pelo Barcelona. Se a gente for pegar assim, títulos robustos, naquela época ele não tinha ganho ainda. E para mim, pelo menos, faz muita diferença um cara chegar na seleção com peso, sabe? Ganhando título, participando de jogo decisivo. Porque a Copa do Mundo, o mundo inteiro tá te olhando, estão os melhores do mundo ali concorrendo com você. Não dá pro cara chegar lá meia boca, chegar verde. A não ser que seja um moleque, né? Como foi o Pelé em 58, como foi o Mbappé. Bom. Mas um cara para carregar o time como ele... Não dava e tinha que ter o Romário do lado. Eu concordo com você. Mandar um abraço pro Aloysio Júnior, que entrou aqui. Sempre está acompanhando nossas lives. E vamos rodar para o próximo tema. Que o tempo urge e ruge, como diz o poeta. Luiz Rossi. Eu vou jogar para você essa bucha, porque eu não sou besta, né? Só vou ficar ouvindo aqui. Manda aí. O futebol atual está carente de ídolos? Bom, eu vou falar antes aqui que falaram que eu era um zagueiro raiz, cada enxadada 3 minhocas, era bem por aí mesmo. Salve aqui pro Bruno Martinelli também, que entrou aqui, ó. E falaram que o Baggio é um Zico italiano. Boa comparação. Acho que dá pra fazer a comparação, sim. O Douglas que falou aqui. É um bom paralelo. Nossa, é difícil falar isso aí, hein? Tem o CR7 e tem o Messi. Bom, tem 2 ídolos. Eu acho que pros franceses o Mbappé é um ídolo. Acho que não dá pra dizer. Pros franceses, pelo menos. Como ele tá no Paris Saint-Germain, como o Neymar também está no Paris Saint-Germain, eu acho que por mais que hoje o Paris Saint-Germain seja uma marca mundialmente conhecida, tal, não passa todo fim de semana na TV. Não só aqui no Brasil, né?
Porque creio eu que boa parte dos países no mundo não assistam o campeonato francês. Eu tenho essa impressão. Então, o CR7 e o Messi, de uma maneira ou de outra, todo fim de semana, eles estão na televisão. E no mundo inteiro, China, Japão, Indonésia, você vai chegar nesses lugares, você vai falar de Messi e de Cristiano Ronaldo, eles vão saber quem é. Então, assim, esses dois com certeza são ídolos. E esses mais jovens, como o Mbappé, o Haaland, né, também, que é um cara que está aparecendo agora aí na Alemanha. Também o campeonato alemão também não é um campeonato tão assistido. Então, eu acho que, assim, dos grandes campeonatos, que o espanhol e o inglês, creio que sejam os dois, o italiano faz algum tempo, né, que não é mais aquilo, né? Ele não tem. É engraçado isso, né? Não tem grandes ídolos, né? A gente fala do De Bruyne, por exemplo, na Inglaterra, que eu acho que é o grande jogador da Inglaterra hoje, talvez junto com o Sané, com o Salah do Liverpool, mas você não tem um apelo que você tem pelo Messi, pelo Cristiano Ronaldo, né? Engraçado. Eu acho que o Mbappé seria esse rapaz. Se o ano que vem ele for pro City, for pro Barcelona, vai mudar. É o cara que vai entrar ali para bater de frente com esse pessoal. Com o Messi, Cristiano Ronaldo e tal. E o Neymar, ele tem tudo para ser esse cara, né? Ele tem tudo para ser esse cara. Mas não vai. Eu não sei o que acontece com o Neymar. Eu não sei o que acontece, né? Falaram aqui que o Ibra também é ídolo. O Ibra é engraçado. O Ibra é uma figura assim, muito folclórica, né? Ele joga bola, é muito bom jogador, mas ele é mais folclórico do que jogador, né? Eu pelo menos acho isso. Somos dois. Eu penso assim, ele é um jogador, ele é um caso que merece uma análise especial, porque eu separo os jogadores assim. Para mim tem o Pelé, tem as lendas, Beckenbauer, Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff, Garrincha, e tem os craques. E assim, cara, o Ibra ele tem produção de craque. Ele tem talento de craque. Só que eu acho que falta poder de decisão para ele. Em Liga dos Campeões, por exemplo, ele some. E é um cara que faz gol de bicicleta no meio de campo, praticamente. Aí você pensa, bom, o cara vai pegar essa defesa aqui do Barcelona, vai pegar essa defesa do Manchester, vai passar por cima. Porque o cara tem talento, tem força física e tem liderança. O cara tem tudo, só que não sai nada da Liga dos Campeões. Mas eu acho que ele tem um componente que é uma coisa ausente no futebol de hoje. Para mim, o ídolo é uma conjunção de coisas. É o cara ter qualidade, ou às vezes nem tem tanta qualidade assim. Nós temos ídolos aí do passado que eram jogadores bem grossos, né? Que davam carrinho, saíam sangrando e por isso eram ídolos. Mas o cara tem que ter mídia, tem que ter talento. E para mim também o cara tem que ter um traço humano, sabe aquela coisa humana? Ou ter uma falha, ou ter um defeito, ou ter uma qualidade, ele é uma coisa humana, que era uma coisa que o Maradona era. O Maradona, com todos os erros dele, ele era essencialmente humano. Aquilo é ser humano. E talvez isso falte pro Neymar. O Neymar é um boneco de assessoria. Você é assim, eu lembro que uma vez eu vi o Cosme Rimoli falando uma coisa, que o Robinho era mestre e dá entrevista sem falar de nada. E de fato o Robinho ele falou 1 hora de entrevista e você não extrai absolutamente nada. Não, mas é isso aí, eu amo todo mundo. A única coisa que eu não gosto era a fome do desemprego. E realmente ninguém vai gostar disso, né? Mas de resto ele gosta de tudo, é uma maravilha, né? É o tipo de cara que iria no programa do Raul Gil e tiraria o chapéu para todo mundo. E o Neymar é desse tipo, sabe? Falta uma pimenta, falta uma humanidade. Ah, o que você acha do jogo, Neymar? Eu estou trabalhando, não sei o quê, estou me esforçando, agora o pai tá on, e blá, blá, blá. Até os apelidos do Neymar, você vê que não são coisas naturais, são coisas formatadas, sabe, sei lá por quem. De um dia para o outro começou a pipocar em rede social. O pai tá on, o pai tá on, o pai tá on. Do nada. Cara, de onde veio isso? De onde veio essa gíria de uma hora para outra, né? A gente sabe hoje que existe gíria no jornalismo esportivo, porque existe um jornalismo de resenha hoje, que é especializado em resenha. Que eu acho legal. Para mim, todo mundo trabalha, tem seu emprego e ganha dinheiro. Só que aquilo lá não foi uma coisa natural. Então falta isso pro Neymar. E agora, só para acrescentar e para a gente passar para outro tópico, aqui no Brasil, eu coloquei essa pergunta aqui porque é uma coisa que se fala muito no Brasil, que não tem mais ídolo, não sei o quê. Mas a verdade é que o Brasil só idolatra vencedor. Só cara que ganha troféu e ganha a Copa do Mundo. A gente tem grandes atletas, grandes jogadores aqui, mas enquanto esses caras não ganharem Copa do Mundo, eles são uma porcaria. Ah, isso é uma porcaria, não sei o quê. Enquanto o cara não colocar um time nas costas e levar para o Libertadores, para uma final, o cara não é ídolo. Tanto é que a gente não tem mais nenhum ídolo no automobilismo depois do Senna. A gente teve pilotos muito bons. O Barrichello, com todos os defeitos dele, o Felipe Massa, e ninguém virou ídolo. Então talvez essa sensação que não exista mais ídolo seja muito aqui no brasileiro também.
Uma coisa que no Brasil Talvez. ninguém ganha nada, então Talvez. não tem mais ídolo, né? Bem, Talvez. Talvez. eu vou passar para o próximo tópico já. Eu vou até inverter aqui. A gente falar de outros Bora. esportes, vamos falar de jornalismo esportivo. Luiz Rossi, Bora. bati na mesa aqui. Até caiu o celular, olha que maravilha. Opa! Tá Opa! vendo? Viu? Eu tô bravo pra caramba. Aí, ó, caiu de novo o negócio. Olha lá, olha lá, olha lá. O pessoal tá falando do Ibra aqui, ó. O Ibra, pra mim, é o Dadá Maravilha da Suécia. Pronto, tá falado aqui. O Dadá Maravilha da Suécia, ó. Bati a mão aqui. Pronto. Falei. Pronto. Falei. Eu bati tanto aqui que o celular foi derrapando 2 vezes. Ó, eu vou inverter os tópicos, porque a semana Bora. passada foi até ofuscada a perda que a gente teve no jornalismo esportivo. A gente perdeu o Fernando Vanucci, que é um cara sensacional. Eu falei dele no programa passado, tal, né? Para mim ele é o Alô, você. para mim ele é o pai aí do Thiago Leifert, esse jornalismo mais engraçado, mais informal. Eu queria que você falasse quem são seus ídolos no jornalismo esportivo, Luiz. E o DGM, eu esqueci o nome do DGM que você falou. E qual que é o nome dele? DGM é Douglas. O Douglas falou, Dadá Maravilha foi sensacional. Tá vendo? Isso é ídolo. Isso é ídolo, cara. É ídolo. Aí. Ó, já até falaram aqui, ó, o Neto. Ó. Colocaram o Neto aqui, tá dando risada. O Eu Rafael adoro o falou Neto. aqui. O Neto é espetacular. É o Neto, o Neto. Mas, ó, bom, você falou do pessoal que faz as gracinhas aí. O Fernando Vanucci não era gracinha, é deixar mais casual, vamos por assim. O jornalismo ficou mais casual depois do Fernando Vanucci. É um ponto que eu acho interessante. Pra mim, do Leifert pra lá, pra mim já não é legal. Eu já não gosto do Leifert do que passa dali pra lá. Não faz o meu estilo do que eu gosto de jornalismo. Bom, eu vou falar o nome dos caras que eu gosto aqui, vocês vão perceber, né? Começando pelo Cláudio Karsug, Ô, louco. que aliás, tem um grupo fantástico de futebol, né, Cláudio? Maravilhoso. Lá no Facebook, o Karsug Mania, que é homenagem a... Sensacional. Karsug Mania é muito bom. E é homenagem ao Karsug. O Luiz me colocou nesse grupo, foram as melhores coisas que eu descobri na internet. É sensacional. Então, Cláudio Karsug, eu acho que eu sempre gostei dele, de vez em quando até pego algum comentário, principalmente Fórmula 1, né? Fórmula 1 ele manda bem demais, o Cláudio Karsug. Gosto bastante. Cláudio Zaidan, que não é só do esporte, isso eu acho muito interessante. O Zaidan é um cara inteligentíssimo e não é um cara de se mostrar muito, né? Ele é um cara de rádio, né? O Zaidan. Ele não vai pra televisão, não sei o porquê, se ele não quer, se não é convidado. Ele é um cara, e é muito inteligente. Qualquer assunto, eu vejo lá na rádio, quando às vezes eu ponho na Bandeirantes, o assunto que cai na mão dele, ele consegue debater, não só de futebol. Impressionante. Então, eu gosto demais. É impressionante, o Zaidan é impressionante. É impressionante. As pessoas falam do PVC no futebol e tal. O Zaidan faz isso no futebol e na política, na economia. O cara é muito bom. E de uma maneira que todo mundo entende. Isso é importante. E todo mundo entende. Todo mundo entende. Ele é meio caboclão, né? Ele fala meio assim e tal, meio caboclo e tal. Ele é desse, mas ele fala bem. As pessoas entendem por causa disso. Ele fala de um jeito bem fácil das pessoas entenderem. O Juca Kfouri, porque eu gosto dessa mistura de política e futebol. Eu acho que os dois andam juntos, sim. As pessoas aí dizem que não pode debater política com futebol. Não dá para separar uma coisa da outra, ainda mais aqui no Brasil, que eu acho que futebol... Putz, é muito importante. Muita gente diz que futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, mas eu acho que o futebol no Brasil é quase pau a pau com a política. Então eu gosto muito do Kfouri. Tem gente que não gosta pelas posições políticas dele, compreendo, mas eu gosto do Kfouri, mesmo quando eu acho que ele tá errado. Mas eu gosto dele, gosto bastante. E o Mauro César Pereira, que é um mala. O Mauro César Pereira é um mala, é um cara chato. Mas jornalista tem que ser chato. Não tem jeito, cara. O jornalista tem que ser chato. Tem que pegar no pé. Tem que ficar batendo ali no mesmo assunto durante 10 anos se for preciso. Se não resolveu. O jornalista tem que ser assim. E o Mauro César Pereira, pra mim, é um dos grandes jornalistas do país hoje. Pelo menos, não só esportivo, ele também fala de muitas outras coisas. Eu gosto muito mesmo do César Pereira. Só vou ler o que o pessoal tá falando aqui, que o pessoal, o Gui falou do Vanucci aqui, né? Falou que ele é sensacional, pai dos gols do Fantástico, exatamente, é ele. Ele junto com o Léo Batista. O Neto é muito bom na resenha, diga-se de passagem, né? O Douglas falou aqui. Aí Karsug, lenda. Karsug entrevistou o Charles Miller. Olha, o Karsug cobriu a Copa de 50. É incrível, o Karsug cobriu a Copa de 50. É incrível imaginar isso. Ele cobriu a Copa de 50. Impressionante. E o Zaidan é igual ao Pelé, é extraterrestre, também acho.
Flávio Santos, e os seus aí? Olha, eu vou começar com dois caras bem antigos. Dois caras aí que tem cheiro de naftalina quando a gente fala o nome desses caras, mas eles eram brilhantes. A primeira vez que eu instalei internet na minha casa foi no ano 2000. E assim, internet precária, discada e tal, mas eu fiquei muito feliz porque eu conseguia ler a coluna desses caras no Diário de São Paulo no final do Jornal do Brasil. Um foi o Armando Nogueira, e o Armando Nogueira ele falou uma frase uma vez, um extinto programa apito final da Bandeirantes, que eu nunca vou esquecer. Ele era brilhante, né, fazer tudo. E ele falava que o Sim. Romário jogava em cima de um lenço. Eu falava, caraca. Ou então ele falava assim, um lenço para o Romário é um latifúndio. Eu falei, caraca, gente. Que poder de síntese. Um dia eu quero falar assim. E até hoje, 20 anos depois, eu não falo assim. Eis a questão. E o outro cara é o Alberto Helena Júnior. Eu comprava jornal impresso e eu fiquei feliz quando eu tive internet em casa, porque eu li as colunas dele depois do jogo. Acabava o jogo, eu entrava lá, o Alberto Helena Júnior estava lá. Ele tinha uma expressão muito legal que ele não usa mais hoje em dia, que era tal cousa, lousa e mariposa. Ele encerrava as colunas, né? Eu não entendia nada, né? Eu não sabia exatamente o que significava. Eu falava, cara, isso é bonito. Isso é bonito. Isso é uma maneira legal de encerrar a coluna. Dos mais atuais, eu gosto muito do Neto, porque eu entendo que o cara, além de ser bom de estatística, além de ser bom analista, ele tem que ser bom comunicador. Por exemplo, eu vejo muita gente elogiando o Rafael Oliveira, que hoje está na Band. E assim, já trabalhou em TV a cabo, tal. É um menino bom, é um menino talentoso, eu acho legal, mas não é bom comunicador. Você ouve o Rafael Oliveira falando, dá sono. Eu não estou criticando ele aqui gratuitamente, estou dizendo que falta aquela chama de comunicador. E assim, e só para exemplificar para vocês, assistam um jogo do Campeonato Italiano do Neto com o Rafael Oliveira. Vocês vão ver a diferença do que é um grande comunicador, que é isso que eu estou elogiando aqui, que o Neto tem, de um cara que é um leitor de estatística, que é um analista de jogo. Então o Neto é um puta comunicador. Aquilo que ele faz na TV é um mero personagem, e é um personagem que deixa o cara milionário, e deve ter uma puta Ferrari, um puta Lamborghini na garagem, e ele entende o que vai falar. Aquele vídeo dele, que ele teve. Que ele ficou pirado lá, que o Corinthians ia perder o título, eu esqueci o nome. Eles vão perder pro Isso, esse Palmeiras! mesmo, mas tem um nome lá que usaram. Eu esqueci o nome que ele usou. Cara, É muito aquilo no bom. meio da comunicação é brilhante. Peça para alguém no boteco, a gente aqui ou alguém na rua fazer aquilo. Aquilo é brilhante, cara. O cara é um ator para fazer aquilo. Em termos comunicacionais, ele é ótimo. E para fechar aqui esse tópico, o Mauro César Pereira, que ele cumpre a função do jornalista, ser chato. Ser chato, desagradar todo mundo, ser xingado por todo mundo. E ainda no meio de tudo isso, ele põe estatística. Fala, então, mas não deu não sei quanto chute a gol, não sei o quê. A função do jornalista é esse. Se você é um Caio Ribeiro, que todo mundo gosta, gosta menos de uns tempos pra cá, né? Falou algumas coisas aí que perdeu popularidade. Mas todo mundo acha legal, quer apresentar pra filha, quer levar pra igreja. Se o jornalismo faz isso, tem alguma coisa errada, cara. Você não tá fazendo jornalismo. Então, eu cito esses quatro, pra mim, são a linha de frente. E o Sardinha Gai, ele falou de um cara aqui que pra mim é o melhor texto do jornalismo, que é o Tostão. Tostão é brilhante. O Tostão é aquele cara que enxerga coisas que ninguém enxerga. Eu gosto muito dele. Eu queria vê-lo mais na televisão do que eu vejo, não vejo. E também aproveito aqui para vocês procurarem no YouTube e vejam o Tostão jogando. Ele lembra muito Messi nos anos 70. Vamos passar para outro tópico. Quer acrescentar, Luiz? Quer falar alguma coisa aí? Não, não. Tranquilo, é isso aí. Bom, agora vamos falar de outros esportes. Aliás, quantos minutos está faltando, Luiz? Me esclareça. Faltam 22. Ah, então 22 minutos. Para descer o Tá cacete. tranquilo, tá tranquilo. Isso. Eu tô olhando aqui, tá tranquilo. Ídolos em outros esportes. Quais os seus, Luiz? Ídolos em outros esportes. Cara, eu coloquei a primeira aqui, eu coloquei de última hora, que é do mesmo esporte, é do futebol, né? Mas a gente no Brasil acaba separando o futebol masculino do futebol feminino com outro olhar. Então eu coloco a Marta. A Marta é extraterrestre. Ela. Eu acho que a gente vendo ainda, a gente não consegue ver o tamanho, mas eu creio que daqui a uns 10 anos, quando o futebol feminino vai estar maior do que é hoje, com certeza ele vai estar maior, a gente vai olhar para a Marta e vai falar, porra, que baita jogadora, e a gente estava vendo e não deu tanto valor assim. Eu acho que a Marta é o que era o Pelé mesmo no futebol feminino, vai marcar como que foi o Pelé no futebol masculino. Eu não tenho dúvidas. E eu coloco a Marta
quando fizer uma lista aqui de 10 jogadores do Brasil, a Marta tem que estar entre os 10. Eu acho que não tem discussão nisso. Eu acho que ela tem que estar ali entre os 10. Se não entre os 5, hein? Olha que dá para colocar ela ali também. Então, Marta, começo por ela, não tenho o que falar. Hortência e Paula. Quem manja de basquete não é o meu caso. Eu não entendo muito de basquete. Quem manja de basquete, você chega e pergunta, Paula ou Hortência? A pessoa não consegue responder. Não consegue responder. Porque as duas, na sua maneira de jogar, eram praticamente perfeitas, né? O Brasil teve uma geração de jogadoras de basquete e jogamos fora o basquete depois, né? Infelizmente, não deu sequência e tal. Olha, quem viu, quem assistia, quem via aqueles jogos nas Olimpíadas, lá 92, 96, tal, Mundial, elas lá jogando em Cuba, abraçando Fidel Castro e tal. Cara, o que elas fizeram em quadra era sensacional, não tinha quem segurava. As americanas mesmo também. Era cada embate contra as americanas que o negócio era bem legal. As duas eram demais, então também coloco aí. Gustavo Borges, não por mim, eu falo isso porque eu lembro da minha mãe torcendo, minha mãe gostava de natação, então eu lembro dela torcendo muito pelo Gustavo Borges. Então me marcou isso. Gustavo Borges marcou para mim. É um nadador que ganhou algumas medalhas, tal. Muito bom nadador. Eu gostava muito dele. E o Guga, né? Eu acho que não dá para não colocar o Guga aí nessa lista, pelo que ele fez no tênis, um esporte tão elitizado. Você tem um brasileiro número 1 do mundo, um lugar que não pratica tênis, né? Vamos combinar que tênis é uma coisa do Brasil de elite, assim como o golfe. Eu acho que o tênis e o golfe estão ali no Brasil, né? E o Guga aparecer, e na mesma geração tem o Meligeni da vida ainda, que foi muito bem, entrou lá entre o top 15 na época. Pô, você tem dois, né? Guga em primeiro, o Meligeni lá entre o top 15, então, negócio sensacional. Então, para mim, esses nomes aí, tem outros nomes, mas eu acho que esses aí são os que mais se destacam pelo que eu vivi, que eu vi e que eu torci, né? Muito foi por esses nomes aí. Eu vou citar um cara aqui, que é o maior atleta olímpico de todos os tempos, e ninguém lembra de citá-lo em nada, que é o Michael Phelps. Eu, até antes da pandemia, de começar a fechar tudo, eu estava praticando natação. E assim, natação é um esporte maravilhoso para você ficar em forma, mas pra você fazer o negócio tecnicamente certinho, é complicado pra caramba, é muito difícil. Para você aprender um nado, você demora, aprender Natação. bem, você demora uns 4 meses para aprender bem. E talvez você passe a vida inteira e não aprenda a fazer os 4 nados da natação. E o Michael Phelps, ele consegue fazer os 4 nados, ser o mais veloz em todos os nados, e não ser só o mais veloz, e quebrar recordes em todos os nados que faz. Então, assim, ele é o maior atleta olímpico de todos os tempos, e para mim ele foi o dono da maior emoção olímpica que eu vivi. A minha maior emoção olímpica não foi com o Brasil, foi com o Phelps, quando na Olimpíada de Pequim, em 2008, ele estava cotado para ganhar simplesmente 8 medalhas de ouro. Negócio fácil, né? 8 medalhas de ouro, imagina, né? Só isso. E aí, quando ele estava fazendo a prova, eu não lembro qual nado, da 7ª medalha de ouro, ele estava ficando para trás e ele fez uma coisa na natação que é muito difícil. Ao invés de ele nadar assim, ele fez assim, com o braço, por baixo da água. E aí ele conseguiu bater primeiro com o adversário. Para mim, esse é um dos maiores momentos da história do esporte mundial em todos os tempos. A genialidade do cara. Ele é um gênio discreto, como era o Mineiro no São Paulo. É um cara que não fala, é um cara recluso, parece o Messi também, nos dias atuais, mas ele é o maior gênio do esporte em todos os tempos. E eu quero gastar um tempo aqui falando bastante do Jack Johnson, que é um ídolo esquecido no boxe americano. O Jack Johnson, pasmem, na época que o Jack Johnson surgiu, 1910, 1915, negros eram proibidos de lutar boxe nos Estados Unidos. Dá para imaginar hoje o boxe americano sem negros? Não dá, né? É uma coisa surreal. E era proibido. Era uma época que os lutadores de boxe, eles saíam com costelas quebradas, dentes quebrados, fratura no rosto, porque não tinha nocaute. O cara era nocauteado, levantava e continuava lutando. Então o cara tava todo arrebentado lá, luvas grossas pra caramba, parecendo um saco de milho, não tinha protetor bucal, e o cara ia todo arrebentado. E o Jack Johnson foi a primeira, além de ser o primeiro negro, foi a primeira estrela do esporte americano. Porque ele era um cara que parecia muito o Muhammad Ali, o Anderson Silva, esses caras que falam muito, sabem fazer o trash talking, que aparece sempre rodeado de mulheres. Esse era o Jack Johnson. Ele foi a primeira estrela do esporte americano e o primeiro boxeador negro autorizado a lutar. Autorizado não, ele arrombou a porta. Ele foi lutando aqui, fazendo luta clandestina por lá, e uma hora ele estava num ringue
enfrentando os maiores lutadores de todos os tempos. Então eu quero reverenciar aqui duas lendas, Michael Phelps e Jack Johnson. E quero também fazer uma menção honrosa ao Usain Bolt. O Bolt, ele dá a impressão que é muito fácil correr, né? Ah, vou correr aqui até a padaria e vou quebrar o recorde, que é uma coisa que a gente faz muito quando é criança, né? A gente vê um ônibus na rua e quer apostar corrida com o ônibus. Ah, vou ganhar do ônibus. Evidentemente, na segunda ou terceira vez a gente vê que não dá pra gente ganhar do ônibus. Treinando. E o Bolt, Treinando pra vida adulta. e o Bolt é uma anomalia, cara. Então, hoje a gente não consegue nem alcançar no ponto. Foi aquela primeira marcha, né? E o Bolt é um cara que ele faz parecer simples o fato dele ser um anormal geneticamente, por assim dizer, que ele é muito grande, a perna é gigante, tudo dele é gigante, ele é fora do biotipo do atletismo e ele consegue se destacar. Uma menção rápida aqui para não roubar muito tempo ao Fedor Emelianenko, que é o maior lutador de MMA de todos os tempos. Antigamente as lutas eram cada um no seu quadrado. Boxe, karatê. Quando surgiu o MMA, depois do Vale Tudo, todo mundo começou a se misturar, ele foi o primeiro cara a se destacar e dominar o cage. Ele dominou karatê, dominou muay thai, dominou jiu-jitsu, boxe. Então esse, para mim, é o Pelé do mundo das lutas, Fedor Emelianenko. Boa. Eu vou ler aqui, ó. O pessoal mandou um monte aqui. O Rafael Boldrini falou do Guga. Guga, boa lembrança. Cadê aqui? O Guga, o Gui falou que o Guga deu uma bela entrevista no UOL. Eu vou procurar depois, viu? O UOL tem feito boas entrevistas. Estamos perdendo. Vou procurar. O Rafael falou do Giba no vôlei, é verdade. Do Falcão no futsal, também é verdade. Falaram do Bold, falaram do Bolt, falaram do Popó. E um salve para Aline Morato, que entrou agora aqui, e para o Robson Cave, ou Cave, não sei exatamente, né? Tem mais dois tópicos aqui para a gente debater. Um não é debater, um é brincar aqui. Né? Vamos falar uma série de nomes. Mas esse aqui eu acho que é legal para debater. A gente sabe a resposta, a gente quer falar disso aqui. Quem é mais ídolo nos seus países? Pelé ou Maradona? Nossa. Bom, eu acho que não dá para dizer. O Maradona, né? O Maradona Bom, eu tô com a camiseta da Argentina aqui, inclusive, não dá nem para falar que não vou dizer que é o Maradona, né? O Maradona, dentro de campo, acho que essa é a grande questão. Dentro de campo, você falou do Cruyff lá antes, né? O Cruyff dentro de campo foi mais jogador que o Maradona. Eu acho que o Messi é mais jogador que o Maradona de campo também. Eu acho que não dá para não dizer isso. Eu acho que o Messi jogou mais do que o Maradona. Agora, o Maradona, o que ele era dentro de campo, ele era fora, né? Aquela coisa intensa. Era um cara que fez coisas erradas dentro de campo, fora de campo. O jogo contra a Inglaterra, o herói da Guerra Perdida, né? Que é o Maradona contra a Inglaterra, graças às Malvinas, né? Então tem tudo isso. A gente viu o enterro dele na Argentina, quase que roubaram o corpo dele, tiraram o corpo dele do caixão, saíram pela rua, quase. Foi por pouco, foi por muito pouco. Eu tava vendo. Tiraram aqui. Selfie com o corpo. Gente, tiraram selfie. Tiraram selfie. Não, o negócio foi assim, olha, enfrentar a Covid, né? Porque uma bagunça que Covid. Então, o Maradona, eu tenho para mim, eu falo isso, eu acho que ele já está no panteão dos grandes nomes da América Latina. Tá? Coloca aí Fidel, coloca Che Guevara, Frida Kahlo, tá? O Maradona tá ali. Maradona tá ali. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai observar, vai perceber isso e falar, cara, o Maradona. Eu li muita gente que escreveu isso dizendo, Maradona é a cara da América Latina, né? É o grito da América Latina. Eu achei genial quando eu li o grito da América Latina, é o Maradona. O Pelé, como jogador, é essencial. Você falou, ele foi aquilo que trouxe, colocou o Brasil em alguma coisa em destaque, né? Porque o Brasil perdeu a Copa em 50. Né? Isso abalou. Ele diz conta o Pelé, que ele lembra do pai dele chorando na final da Copa de 50 e falou que um dia ia ganhar a Copa. Prometeu que ia ganhar uma Copa, né? Ganhou 3. Jogou muita. 58, como a gente falou aqui, com 17 anos, ele jogou muita bola em 58 e depois em 70, né? Porque em 62 ele foi e tal, mas baleou, não conseguiu. O Garrincha foi o grande nome. Mas. Só que como jogador, né? Eu acho que a partir do momento que ele separou o Edson do Pelé, uma coisa que o Maradona não fez, né? O Maradona era o Maradona e ponto, era aquilo. Então acho que isso também contribuiu. A gente olha pro Edson hoje, né? Você olha para ele e fala, cara, o que você virou, né? Um cara meio
com picha de político, vai lá, tal, faz negociata, virou ministro, né? Ministro dos esportes com a lei, tem até a famosa Lei Pelé nessa época, que, enfim, muita gente reclama, muita gente fala bem, eu acho que é uma boa ideia, não foi uma ideia, mas não saiu dele, né? Ganhou o nome dele, mas não saiu dele isso daí. Mas enfim, eu acho que Maradona, não tem nem comparação, Eu, eu, questão eu, de idolatria. eu também não tenho a menor dúvida, porque o Maradona se permitiu ser humano. Ele era um ser Sim, humano na sua essência, com falhas, com acertos. E você veja, o Pelé, ele sempre foi um personagem dos piores, os mais caricatos. Ele nunca deu uma declaração que fosse original. Talvez a declaração mais forte do Pelé foi falar love, love, love 3 vezes. E até a declaração dele que sai da boca é clichê, né? Uma coisa bem clichê. Então não é uma coisa que desperta paixão. Mas assim, ao mesmo tempo, você veja que a gente o castiga muito pelo erro que ele cometeu com a filha. A gente pega pesado com isso. Claro que foi uma coisa horrível de acontecer, mas todo mundo erra, todo mundo comete seus erros. E se a gente for colocar num telão que todo mundo já fez escondido nas próprias vidas, a gente não, nunca mais ia sair na não. rua, né? Mas isso é culpa dele, não pelo erro que ele cometeu, porque ele nunca deixou vazar nada. Nunca deixou ser humano em sua essência como Maradona. E na única vez que alguma coisa vazou, foi uma coisa muito ruim. Então não É, tem como ele contrapor outras coisas contra essa. Bem, como o tempo está rugindo aqui no meu ouvido, vamos falar do nosso assunto preferido, que rende cerveja, ah, que seca um monte de império, vinho, um monte de coisa. aí sim, hein? Escalações. Os seus 11 preferidos ao longo da história, Luiz. Vamos lá, ó. Sem clubismo aqui, hein? Sem clubismo, Isento. porque não pode ser. Eu não sou um cara clubista. Vamos começar. O goleiro, Rogério Ceni. Não é clubista. Imagina, isento. Lateral direito, Cafu. Em minha defesa, eu acho que não tem outro lateral direito, pelo menos na nossa geração. Eu coloquei só os que eu vi, tá? Eu Não tinha lá não abri grande pra história. concorrência, cá entre nós. Dos que eu vi aqui, talvez o Zanetti. Mas acho que o Cafu ainda foi. Dos que eu vi, né? Coloca aí de 93, 94 para cá. Antes disso eu não coloquei ninguém porque eu não vi, né? Não acho certo. Bom, Cafu lateral direito, Roberto Carlos lateral esquerdo. Aí tem concorrência, vou dizer umas menções honrosas depois. Na zaga, Gamarra e Churran. Para mim, essa dupla aí, olha, também difícil. Mas também tem menção honrosa, até que escrever ali que eu esqueci. Meio campo, eu fiz um 4-3-3 aqui para encaixar os caras que eu queria melhor. Esse meio campo. Pirlo, Mauro Silva e Zidane. Olha que meio campo, cara. Meio campo desse aí eu vou te falar. E o ataque CR7, Messi e Romário. Para mim, esses são meus 11. Eu tenho algumas menções honrosas, acho que o Buffon, né? É muito difícil. Buffon, acho que o Buffon, o Van der Sar, o Dida e o Marcos. Você tem uns goleiros de uma geração aí que eu vou te falar, cara. Olha, junto com o Ceni, uma geração de goleiros assim fantástica, cara, fantástica. Grandes nomes. Na lateral esquerda, tanto o Maldini quanto o Marcelo. Acho que o Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, da seleção, baita mesmo de um jogador. Para mim, ele se queimou no 7-1. Eu acho que assim, eu tenho essa tese. Se você tá lá no 7-1, você não merece ser o melhor em nada. Não merece ser o melhor em nada. Mas eu acho que o Marcelo merece uma menção honrosa, pelo menos, aqui. Acho que ele merece. O Aldair na zaga, eu acho que é um cara assim do Brasil. E o Mauro Galvão. Acho que esses dois do Brasil, realmente, bela dupla ali que a gente teve nessa época. O Rincon no meio-campo, um cara também que eu. Sim. E o Vampeta, ó. Ninguém, nem Pelé, nem Mbappé, nem Maradona, ninguém saiu rolando lá, bêbado, em frente do Fernando Henrique lá na presidência, rolando lá a rampa lá. Ninguém fez isso. Então o Vampeta merece a maior menção honrosa aqui. E perguntaria o técnico. Boa pergunta, cara. Eu não tinha pensado no técnico. Muito legal. Ninguém pensou nisso aqui. Não pensei no técnico. Mas assim, de bate pronto me veio o Guardiola na cabeça, que eu acho que é o cara que revolucionou o futebol. De 93 para cá, o cara que mudou o futebol. Então, acho que o Guardiola. Não vejo um outro nome que se compare nesse tempo todo aí. Eu já vou começar pelo treineiro, para não esquecer. O Guardiola. Bora. Goleiro, Neuer, porque para mim o Neuer revolucionou a posição de goleiro. Antes do Neuer tinha um ou outro que jogava com o pé. Não, ele é um líbero oficial do time. Ele começa a jogar nos times oficialmente. Lateral direito, Cafu. Zagueiros, Gamarra e Mauro Galvão. Acho que a dupla perfeita, casa muito bem, uma dupla técnica, que não faz falta perto da área.
E na lateral esquerda eu também colocaria o Roberto Carlos, eu concordo com você. No meio de campo eu colocaria Xavi, Iniesta, porque para mim eles revolucionaram, eles acabaram com os especialistas no meio campo, não tem mais espaço para o cara que faz só uma função no meio de campo, e o último grande camisa 10 clássico, Zidane. Xavi, Iniesta e Zidane no meio campo. Acho que está caído esse meio campo. No ataque eu vou causar polêmica. Ih, lá vem. Messi, Cristiano Ronaldo e como camisa 9, Valdir Bigode. Valdir Bigode, ele tinha que participar. Ele tinha que entrar aqui, o Valdir Bigode. Isso. Grande Valdir Bigode. Vocês imaginem Valdir Bigode tabelando com Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que daria uma crise de ciúmes aí. Eles não iam se cortar, com o Valdir Bigode. Valdir Bigode, que inclusive é nome de prêmio aqui no nosso podcast no final do ano. É verdade. Então ele merece uma menção honrosa. Merece uma menção honrosa. Bom, vamos encerrando. Vai falar alguma coisa? Manda aí. Só perguntaram aqui do Tele. Falaram e o Tele, né? O Rafael perguntou pra mim que sou São Paulino e o Tele. Cara, é que eu acho que como revolucionário o Guardiola foi mais. Apesar que o Guardiola diz que viu muito do Tele. Ele estudou muito o Tele, a seleção de 82 e tal. É complicado falar do Tele, né? O Tele, na verdade, se você pegar a carreira dele em títulos, ele só foi multicampeão no São Paulo, no fim da carreira dele, né? É engraçado isso. É interessante ver. O Tele tem uma grande nome em cima de 82 e tal, mas ele só foi ser multicampeão mesmo no São Paulo. Eu acho que ele ganhou mais títulos no São Paulo do que ele ganhou na carreira inteira, o Tele. Então, é engraçado, né? Um cara, treinador tão bom, fez tanto jogo, tanta coisa, fez o São Paulo, né? Tudo que ele ganhou no São Paulo. Mas ele só foi ser multicampeão no São Paulo. É interessante isso. Por isso que eu acho que o Guardiola é maior, é melhor, porque ele é campeão onde ele passa. Ele consegue títulos onde ele passa. Com a maneira dele. Embora muita gente não ache suficiente, eu acho completamente bizarro. O cara reclamar que ele só ganha inglês, só alemão, imagina, né? O cara só ganha campeonato inglês. Ganha o quê? Campeonato japonês, cara? Ué, do nada, mas chinês, ele... Bem, vamos pro nosso jabás. A gente sempre bora, vai lá. Fazendo jabá, mas vamos fazer os nossos agora. Bora. Live da próxima semana que está sendo preparada aí pelo Luiz com a Priscila. Vamos guardar as 7 chaves. O tema é um tema assim que a pessoa vem meio disfarçada, né? Meio misteriosa. E vamos falar de lives e programas. Lives, são 3 lives que eu vou falar aqui, relacionadas a esporte e futebol. César Rossi, que é primo do Luiz. O tema foi educação física, foi isso? Você tratou com ele? Foi educação física, mas foi lá no início da quarentena, então a gente falou que como ele, sendo um professor de educação física, um personal trainer, como que ele estava lidando com isso na quarentena. Muito legal, né? Muito legal. Distância, tal, foi isso. Bem, se você está como eu, só treinando em casa, tá válido. Assiste lá que você vai aprender pra caramba. Um beijão, vou aproveitar e dar um beijão e fazer também o anúncio aqui da live com a Juliane Santos, que foi minha colega de trabalho na TV Destaque, que está sempre cobrindo o futebol feminino, trabalhando em várias rádios. Hoje ela trabalha na Rádio Trianon, é comentarista lá. Ela fez uma live comigo na véspera da Liga dos Campeões. E uma live aqui muito especial que foi com a Elaine Trevisan, uma das primeiras narradoras mulheres da TV aberta brasileira. Ela trabalhou na Rede Vida, ganhou concursos, enfim, está sempre aí na grande mídia. É uma live que vale a pena vocês acompanharem. Quero mandar 2 beijos bem rápidos aqui. Um para Gislene Longani, ela passou por uma cirurgia, eu vi ela postando lá. Uma das nossas maiores fãs. Beijão para você, boa recuperação, que dê tudo certo por aí. E quero mandar um beijão também para minha cunhada, a Vilma Alves. Ela sempre está participando indiretamente, ela geralmente não assiste às lives, porque ela trabalha até 8, 9 horas da noite, trabalha até bem tarde. Mas ela sempre assiste depois e ouve os programas. Ela sempre manda ideias para a gente. Nós, essa semana, íamos fazer um programa a respeito do Dia Mundial da AIDS. E não deu certo. Porque nós fomos convidados, enfim, foi meio corrido pra gente. Mas a ideia foi dela. Então, se ela quiser trabalhar com a pauta aqui no Entenda Nada Podcast, tem vaga e estamos aí. Canais de contatos, Instagram, @Entendo Nada Podcast, Twitter, @EntendoNPodcast, porque já tem o Entendo Nada Podcast utilizado. Além disso, procura a gente no Spotify, no YouTube, no iTunes e no seu agregador preferido. Essa live, essa carinha bonita aqui minha do Luiz, você pode ver ainda 24 horas, porque ela vai ficar disponível na IGTV,
E depois vai ficar disponibilizada no canal do YouTube e o áudio nos agregadores de podcast. Quero mandar um beijo aqui para Vani, beijão para você, e o Fresco Pai Fresco Oficial. Pai Fresco Oficial. E é isso, vamos encerrar. Estamos nos estertores. Tá acabando tudo. Só quero aqui. falar umas coisas aqui. O Gui falou que o grande Valdir Bigode, e eu vou complementar. O Lewandowski de São Januário. Isso aí. E digo mais. Isso aí. E perguntaram aqui, vai ter retrospectiva Entendo Nada? Calma. Estamos em conversas aqui. Estamos nessa aí. Boa, é isso, Flávio. boa. Para mim encerrou. Fechou. Vou mandar só um abraço pro Diego Santos, picareta, foi meu amigo de faculdade de jornalismo. Ele, o Fabiano, o Reginaldo. Aliás, você me chamou de traíra num comentário lá, hein, seu sacana? Eu vi que você me chamou de traíra no comentário da página Capão Atento. Abração pra você. Um dia a gente marca aí, vai todo mundo tomar uma, tirar sarro da cara do outro e falar umas bobagens. Valeu, gente. Brigadão. Luiz, foi uma honra estar com você. Tamo junto. E tamo junto. É nóis, gente. Abração, hein? Valeu. Fumos. Valeu. Bora.